Basicamente como que funciona a ferramenta e tirar as dúvidas aí, caso vocês tenham alguma. Tá? Marquei aqui um e-mail, que é para onde vocês podem estar direcionando os e-mails de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida. Tá? Vou abrir um bloco de notas aqui. Basicamente como que funciona. Vou colocar aqui uma fonte maior. Vocês vão enviar no comercial @software. Daí, no decorrer aqui da apresentação, a gente vai respondendo aí as perguntas que vocês estiverem enviando. Deve ter alguma forma de enviar pelo próprio Hangout. Deixa eu ver aqui, não. Tem aqui também que vocês podem enviar. Não sei se vocês têm acesso a essa parte. Como eu disse, eu não tenho tanto conhecimento. Segunda vez que eu faço o Hangout, então peço já desculpa para vocês por algum possível erro aí, tá? Bom, eu vou iniciar aqui então fazendo a apresentação do sistema e seguindo o que foi posto aí no escopo desse Hangout. Tá? Basicamente aqui eu vou entrar no sistema, tá? E o primeiro ponto que tem aí nas informações de vocês não tem problema. Tá, ok. O áudio ainda tá ruim aí, Ronaldo? Você ainda tá com problemas para poder me ouvir? Eu vi que tem esse chat aqui, eu não sei se vocês conseguem acessar. Caso vocês tenham acesso, vocês mandam aqui no chat ou manda por e-mail, né? Eu vou estar tentando acompanhar aqui e já responder para vocês. Vou acessar aqui só para mim poder ver Eu tenho aqui os itens, tá? Para fazer parte aí do que a gente vai estar falando. Tá? Primeira coisa, referente à instalação. Então, vamos lá, de uma forma simples, a instalação como que é feita? Você vai receber aí uma pasta, tá, do sistema. Então, você vai receber a pasta do sistema inteiro. Tá? Da mesma forma que você tivesse publicado o sistema no site ou algo do tipo, você vai receber a pasta que tem todas as aplicações da ferramenta. Você vai pegar essa pasta, vai publicar dentro do seu servidor, e a partir daí você vai fazer login e usar o sistema normalmente, como qualquer outra aplicação que você desenvolva e faça a publicação no seu servidor. Tá? Então, questão da instalação, basicamente, primeiro ponto é você fazer a publicação dessa pasta, tá? Dentro do seu servidor. Eu acho que a tela que eu estou compartilhando aqui não está aparecendo para vocês. Deixa eu ver como que eu faço para compartilhar a tela. Deixa eu tentar compartilhar aqui outra tela. Bom, vai ficar nessa mesmo. Como eu falei no início, eu não tenho domínio sobre fazer Hangout, então pode ser que
acontecer esse tipo de problema, tá? Você recebendo essa pasta e publicando no seu servidor, você vai passar o caminho do seu servidor, o caminho de onde está publicado, e vai entrar diretamente no login do sistema. Tá? O que eu vou acessar está publicado no meu servidor. Quando você inicia o sistema, ele tem algumas configurações básicas que você tem que fazer. Então, que seriam as configurações. As configurações é você acessar a pasta lib, tá? Oh, maravilha, Kleber. Então, o Kleber falou que está conseguindo ouvir bem. Agradeço aí o feedback, ele mandou aqui no Skype. Então tá ótimo. Mas qualquer novidade é só avisar. Deixa eu ver aqui uma pergunta. Opa, então o áudio está ok. O pessoal respondeu que o áudio está ok. Agradeço aí pelo feedback, tá? Então, prosseguindo, basicamente, depois que você colocou no seu servidor, o sistema vai abrir aqui normal, tá? Geralmente, ele vai conectado numa base de dados de teste aí que eu uso. O que você vai fazer? Você vai ter que entrar, primeira coisa, na pasta lib, né, na pasta de produção, e você vai ter uma senha para você poder acessar, então, as configurações do sistema, tá? Não me recordo aqui a senha dessa pasta. Provavelmente eu não vou conseguir acessar aqui agora, né? Devia ter pego isso antes, mas ok. Então você vai acessar e lá você vai ver que existem duas conexões, tá? São duas conexões. Vou acessar aqui, eu vou mostrar para vocês o nome delas, vai explicar o que ela faz. Vou acessar qualquer relatório aqui para poder mostrar para vocês essa parte. Então lá, a conexão padrão do sistema é essa com MySQL Query to PDF Dados, tá? Então vamos lá, eu estou usando o MySQL, eu uso essa conexão aqui. Caso você use o SQL Server ou outro, tá? Outro banco de dados, você vai lá, vai criar o seu banco de dados, e quando você for criar o primeiro relatório, você vai vir aqui e vai falar qual que é o nome da conexão que você deu, né? Qual o nome que você deu para a conexão, você vai apontar aqui. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Digamos que você tenha uma conexão, tá? Falando ainda da parte de configuração, que você tenha uma conexão e que você precise que você tenha uma conexão específica, mas que você tenha um banco de dados para cada cliente. Né? Então, você tem um sistema multi-empresas aí, e cada cliente está dentro de um banco de dados diferente. Como que isso vai ser controlado? Então, você tem aqui uma parte de conexões. Tá? Você vai passar qual que é o servidor, o usuário, a senha, qual que é o nome da base de dados e dar uma descrição para essa como se fosse uma subconexão. E no seu relatório, você vai apontar aqui, ó, config com, qual que é a subconexão que você quer que esse relatório seja executado. Em qual subconexão que esse relatório vai ser executado. Aqui no ambiente de desenvolvimento, que você vai desenvolver os seus relatórios, você precisa já estar apontando isso, mas na hora que você vai chamar o relatório, que eu vou mostrar posteriormente, você pode passar o ID da subconexão que vai ser executada. Então, de cada cliente, você vai ter um ID da subconexão dele, que você vai criar aqui, e a partir daí o sistema vai mudando as conexões de forma dinâmica. Tá? Então, primeiro ponto era a instalação. Caso vocês tenham dúvidas, enviem no e-mail comercial, que a gente já está com o e-mail aqui aberto, e chegando aqui as dúvidas, eu já tento ver um tempo para estar respondendo para vocês. Caso eu esteja falando muito rápido, ou eu não esteja passando a informação de uma forma clara, também, por favor, dê um feedback aí para que eu possa finalizar esse Hangout aqui com vocês, entendendo realmente como que funciona a ferramenta e no que ela pode
ajudar vocês no dia a dia. Tá? Bom, então, questão da instalação, do meu ponto de vista, está ok. Tá? Agora eu estou passando para a configuração, né? Já entrei um pouco na parte de configuração, que é justamente essa parte de você passar informações de subconexões, ou seja, conexão padrão que você quer para o seu relatório, você vai dar o nome lá da conexão. Tá? Se você não der o nome, ele vai assumir esse nome que tem aqui. Se você não falar nada, ele vai pegar e vai considerar que é essa conexão. Se você tiver criado outra e for diferente dessa que já existe, vai dar algum erro na hora que você for gerar o relatório, porque ele não vai conseguir se conectar, porque falta essa informação. Tá? E posteriormente você vai apontar aqui. Caso o relatório vá ser executado na mesma base que a padrão, o que eu vou fazer? Eu não marco nada aqui, ó, eu deixo sem nenhuma conexão. Por que eu estou marcando aqui, ó, a conexão base Manute? Porque essa conexão está conectada em uma base de dados de exemplo, mas só que o meu relatório não pode ser executado dentro dessa base de dados, ele tem que ser executado nessa base que eu configurei aqui, a base Manute, né, que eu passei as informações. Então, quando eu for executar esse relatório aqui, ele vai buscar a conexão, ele vai editar os dados dessa conexão para os dados que eu coloquei aqui na base Manute. Tá? Bom, após você ter feito isso, você já pode começar a criar os seus relatórios. Tá? Então, fez a instalação. Tá. Tem uma pessoa que citou que o vídeo está fora do ar. No canal do YouTube, sim. No YouTube, sim. Então, o Arthur, se você quiser ir para o link do Hangout, talvez o vídeo lá a qualidade esteja melhor. No Hangout aqui eu tenho informação que o vídeo está bem limpinho, a tela tá bem nítida, tá? É um problema só no YouTube. Ou você no YouTube pode colocar para ver em HD, que daí também melhora a resolução. Tá? Bom, então prosseguindo. A questão da conexão é simples de se fazer, você vai lá, cria a conexão. No começo que a gente desenvolveu também, a gente teve uma série de problemas com essa questão de conexão, de compatibilidade e assim por diante, com a ajuda do pessoal que utilizou a ferramenta, que deram vários feedbacks, ajudaram a gente poder melhorar um pouco a ferramenta, né, e corrigir esses problemas. Hoje a gente já tem isso resolvido, então você vai poder usar, independente do seu banco de dados, as conexões que você tiver necessidade, tá? E o importante é podendo editar a conexão na hora de gerar o relatório. Né? Então, digamos que eu tenho o mesmo sistema para N clientes, você gera uma conexão aqui, cadastra uma conexão para esse cliente específico, né? Se ele está conectado em outra base, e depois, na hora de gerar o relatório, você só fala, eu quero que execute na conexão 1, na conexão 2, e assim por diante. Tá? Então, aqui é um exemplo disso. Eu tenho uma base de dados, essa base de dados aqui ela não tem nada a ver com esse relatório que eu fiz, né? É a base de dados até do projeto de exemplo, do Script Case, e aqui eu estou usando uma base de dados num sistema que eu tenho realmente em produção. Tá? Então, basicamente é isso. Eu estou tentando ser um tanto objetivo, então, caso vocês precisem de mais alguma informação, volto a citar vocês, né, nos enviem aí essa por e-mail. Tá? Então, vamos lá. Como hoje é sexta-feira, eu sei que muitas pessoas estão em trabalho e tudo, eu não quero tomar muito tempo de vocês, somente o tempo necessário. Instalação e configuração, no meu ponto de vista, eu expliquei como que é feita. Tá? Então, caso vocês tenham alguma dúvida ainda com relação a esses dois pontos, vocês me avisem. Tá? Só retornando. Instalação. Você vai receber a pasta completa do projeto, como se você tivesse a pasta publicada. Você vai receber essa pasta, você coloca no seu servidor, pronto. Da mesma forma que eu fiz aqui. Tem o meu link do meu servidor e o sistema está lá publicado. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Configuração é referente a essas conexões iniciais que você tem que configurar. Você tem que deixar isso pronto no sistema. Você vai cadastrar suas conexões e as subconexões que você quiser. Tá? Bom, tendo esses dois pontos aí passados, a gente vai entrar aqui agora propriamente no sistema, na parte funcional. O primeiro ponto é um cadastro de templates. Esse cadastro de templates,
como que ele é? Então tem um cadastro aqui de cabeçalho e de rodapé. Tá? Vou pegar aqui o cadastro de cabeçalho. Você vê aqui que você tem uma série de itens, ó, tem até um que eu fiz aqui, foi que enviaram por e-mail, para vocês que se cadastraram para usar o sistema de teste. E aqui você pode cadastrar um cabeçalho em HTML. Eu peguei um cabeçalho do site do ScriptCase para poder mostrar, criei outro cabeçalho aqui. Tem outro cabeçalho aqui, até do projeto de exemplo aí que tem, do relatório de exemplo, quando vocês acessam o sistema, esse cabeçalho, se não me engano, que está lá. Eu vou entrar aqui nele só para vocês poderem ver como que é. Eu tenho aqui uma imagem, né, criei uma tabela, geralmente eu crio tudo com tabela aqui dentro do sistema para poder facilitar, então, o dimensionamento aí dos itens que eu vou colocar. Tá? Então eu criei uma tabela com 3 colunas, à esquerda eu coloquei um logo, no centro um título e à direita algumas informações. Tá? Isso dentro desse editor HTML. Criei aqui um cabeçalho de acordo com os itens que eu vou apresentar e pronto. Né? Vai criar isso daqui, você vai editando aqui um HTML normal. Tá? E a parte do corpo do relatório, da mesma forma. Aqui você tem um cadastro aqui de qualquer jeito, mas aqui basicamente você vai cadastrar um corpo de relatório, tá? Para você poder usar, ou seja, uma estrutura de relatório que você vai usar depois nos seus relatórios. Então, se você tem um padrão já que você usa, se você tem 2, 3 padrões, você pode já deixar isso pronto para facilitar na hora de desenvolver o relatório, porque daí você vai ver que você faz o relatório muito rápido. Né? Bom, então, essa parte de templates, basicamente, só para mostrar para vocês o cadastro. Então, aqui, criação de relatório do tipo HTML. Então, vamos lá. Então, vou entrar aqui em relatórios. Eu vou pegar aqui qualquer relatório que eu já tenha feito. Vou pegar esse de relatório de clientes aqui mesmo. Tá? Esse aqui é um exemplo do relatório que está o quê? Ele está conectado na conexão padrão e não tem subconexões, porque ele já pertence à própria conexão. Tá? Então, esse é um bom exemplo dessa parte de configuração que eu tinha citado anteriormente. Né? O que você tem aqui de informações do relatório? Primeiro, você tem a descrição do relatório. Tá? É o que vai aparecer no grid na hora que você for abrir os seus relatórios. Orientação da página, paisagem ou retrato. Quantos que vai ter o seu cabeçalho, ou seja, qual a altura do seu cabeçalho. Tá? Então, aquelas informações lá que você criou, o corpo, o cabeçalho, né, quantos de espaço que ele vai ocupar no cabeçalho. Você vai e aponta isso aqui. A margem à direita, a margem à esquerda e a margem à direita. Ambiente, aqui, você marca se é produção ou teste. Por quê? Se você colocar que é produção, ele vai executar o relatório da forma que você tiver, que o seu cliente vai visualizar. Tá? Se você colocar como teste, ele vai executar esse relatório com a régua de apoio. Tá? Então ele vai ter a régua de apoio no relatório, para você poder ver os dimensionamentos e os limites da sua página. Tá? E aqui a saída, a gente tinha 3 antes no início, agora a gente só está trabalhando com HTML, que vai ser o mais flexível, vai dar para fazer mais coisas. Tinha o detalhe, resumo e o HTML. Né? Os outros eu não vou entrar no mérito deles, mas posteriormente eu explico para vocês como que isso funcionava. Tá? Então agora a gente está tentando integrar todos os tipos de relatórios no único relatório que vai ser o HTML. E essas 2 últimas informações eram referentes ao relatório do tipo detalhe. Tá? Então, se era zebrado ali e se tinha linha de identificação. Tá? A única coisa que ele zebrava a tabela, né, de informações e ele colocava o número sequencial na primeira coluna com as informações. Tá? Na primeira coluna de cada linha ele colocava o número sequencial daquela linha. Bom, deixa eu vir aqui só para ver se está tudo ok nesse hangout. Está tudo certo, não tem. Está funcionando normal. Então, okay. Então, voltando aqui. Depois que você colocou essas informações no cabeçalho, já está configurada a conexão que você quer usar,
você tem o primeiro ponto que são o quê? Parâmetros que você vai poder usar no seu relatório. Esses parâmetros você pode enviar na hora que vai chamar o seu relatório ou você pode deixar pré-cadastrado. Funciona da seguinte forma: ou assume o que você enviou ou assume o valor padrão. Tá? Então, se você enviar o valor desse parâmetro, ele vai assumir o que você enviar. Se você não enviar nada, ele vai assumir o que você deixar pré-cadastrado aqui. Tá? Então, já entrando aqui agora no cabeçalho do relatório. Foi justamente um cabeçalho de exemplo lá que a gente viu. Né? Se eu pegar aqui na parte de templates, a gente vai ver que existe esse modelinho tá lá. Tá? Como que eu faço aqui, né, para usar esse modelo? Eu venho aqui, ó, tem a minha listinha aqui, ó, de cabeçalho, eu venho e pego aqui a lista de clientes. Não condicionado porque é o mesmo. Então, se quiser outro, ó, tem uns aqui que eu coloquei de qualquer jeito, você vai mudando o cabeçalho que você quer na sua aplicação. Eu quero lista de clientes. Tá? Bom, tá parado? Aí você pode ver que eu tenho uma imagem, o título, uma descrição e uma tabelinha aqui que vai ser onde vai vir as minhas informações. Essa imagem não tem nada. Por quê? Essa imagem, se eu olhar aqui, eu falo que é um parâmetro. É o P underline logo. Tá? Lembrando não, mostrando para vocês que esse P underline significa que é um parâmetro do sistema. Tudo que se inicia com P underline, na verdade, em alguns momentos ele tem cifrão também, tá? Significa que vai vir um parâmetro do sistema. Então ele sabe que ele vai ter que buscar aqui o valor se você não enviar. Tá? E aqui basicamente eu já estou com o meu cabeçalho do relatório pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou entrar no corpo do relatório. No corpo do relatório eu tenho um cifrão Q underline 9. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que eu tenho uma subconsulta de ID9 que vai montar aqui para mim o corpo com as informações que vai retornar da base de dados. Mas vou fazer o seguinte, vou só salvar aqui, porque eu não sei se fiz alguma operação, e vou tentar gerar esse relatório. Ah tá, eu mudei aqui o logo. Fiz coisa errada. Então não tem isso daqui. Tá? Então o que ele fez aqui? Né? Ele pegou o logo, query to PDF, de acordo com o caminho que eu passei do logo, porque esse logo está no meu servidor, está lá dentro dessa pasta, tem aqui. Eu poderia passar esse caminho via parâmetro na hora que eu chamasse o relatório, mas não, eu passei, deixei assumir o valor padrão. Né? E a tabela é que ele montou o cabeçalho perfeitamente, ó. Você está vendo que o cabeçalho se repete, e esses dados aqui, como que ele gerou essas informações no corpo do relatório? Né? Então, é justamente a parte aqui que eu falei para vocês que você coloca essa tag, né, cifrão Q underline, que significa que vai vir uma subquery aqui, e o ID da subquery. Então, entrando aqui na subquery, eu vou ver aqui o que eu tenho. Eu tenho uma consulta, eu tenho um comando SQL. Tá? Se eu pegar esse comando SQL, vou executar ele aqui na minha base de teste. Só para poder mostrar para vocês. Apesar que não vai ser possível, não vai ser possível porque essa tela eu não consigo compartilhar com vocês. Então, eu ia tentar ali, mas como a tela não compartilha, não vai dar. Bom, então aqui, eu tenho um comando SQL e eu coloco um alias para mim poder saber quais são os nomes das colunas que vai retornar. Tá? Coloco um comando SQL, coloco uma descrição e eu falo aqui se o tipo de dado vai ser tabela ou parâmetros. Eu vou explicar também por quê. E aqui eu posso falar se for tabela, porque eu quero o número sequencial do lado esquerdo de cada linha. Tá? Então, a partir de que eu cadastrei isso, eu vou entrar aqui e eu vou poder ter as configurações do que resultou aquele comando SQL. Né? Então aqui eu tenho cliente ID, companhia, contato, cargo e assim por diante. Eu vou falar qual que é o tipo de informação, texto ou número, qual que é a largura em porcentagem
alinhamento, se vai ter borda, a fonte, tamanho da fonte, se é negrito, sublinhado, a, a cor da fonte. Aqui eu tenho a cor da borda, eu tenho a cor de fundo e a largura da borda. Tá? Então eu falo assim, por que você vai ter a largura da borda? Por padrão, né? Depende. Tem relatórios que fica mais elegante se você colocar, se tiver um fundo cinza e você tiver uma borda com 2 branca. Né? Então depende da situação. Por isso que eu deixei dessa forma. Tá? Então aqui você tem isso já para configurar. Então configurou isso daqui, que é o resultado da sua subconsulta, subquery. Você vai vir aqui no corpo do relatório e você vai colocar qual que é a subquery. Aqui, ó, eu pego o ID dela, é a 9. Então eu venho aqui no body, no body HTML, e falo, ó, cifrão Q underline 9. Quando eu falo isso, eu falo, agora vai vir uma subquery com ID 9. Aqui, o sistema vai pesquisar o que essa subquery traz, quais são as configurações do resultado dela, e ele vai fazer exatamente isso. Vou colocar aqui em gerar novamente. Ele vai fazer exatamente isso. Ele vai trazer de acordo com o que a gente marcou. Só para exemplificar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa subquery, eu vou fazer uma alteração. Eu vou pegar aqui a cor da fonte do cliente ID e eu vou colocar red, ou seja, eu quero uma cor vermelha. Aqui eu vou colocar uma cor azul. Tá? Salvei, vou sair e vou gerar novamente o relatório. Pronto, o meu cliente ID agora é vermelho e o meu cargo agora está em azul. Né? Então eu já defini quais eram as cores para cada coluna. Poderia ainda, dentro dessas configurações da subquery, pegar e alterar, por exemplo, o tamanho da fonte. Né? Então falar que agora eu quero uma fonte 10. Eu não quero mais uma fonte 8, quero uma fonte 10. Salvei, vou sair e eu vou gerar novamente o relatório. Agora eu tenho uma fonte 10. Né? Você pode ver que o relatório ficou com várias quedas de linha por questão da fonte que agora é 10. Tá? Então, basicamente, dessa forma que você vai montar e configurar sua subquery e depois simplesmente inclui essa subquery dentro do corpo do relatório. Tá? Então, esse é um exemplo prático aí, o exemplo de uso da ferramenta. Tá? O que mais pode ser feito? Então, esse é um relatório simples, vou entrar no relatório um pouco mais elaborado para poder mostrar para vocês. Aqui eu tenho não é esse. Então, deixa eu pegar aqui o orçamento, tá? É um bom exemplo. No orçamento eu tenho a mesma condição, ele não conecta nessa base de exemplo, ele conecta em outra consulta, em outro banco de dados. Tem alguns parâmetros, inclusive um parâmetro do tipo HTML. Tá? Passei um parâmetro do tipo HTML aqui para ele. Tem o cabeçalho do relatório, tá? E o corpo do relatório. Eu poderia fazer o que aqui? Eu poderia vir aqui no código-fonte, copiar esse código, vir aqui nos meus templates, no body, criar um novo, colocar aqui o nome de orçamento, vir aqui no código-fonte, apagar tudo que está aqui, e colar aquilo que eu tinha no outro. Está aqui e eu posso fazer o quê? Incluir. Cancelar, pronto. Já tenho mais um corpo cadastrado. Por quê? Depois eu poderia vir aqui e falar assim, que eu quero, deixa eu só atualizar. Depois eu poderia vir aqui no corpo do relatório e falar que eu quero o teste. Vai vir isso. Ou então eu poderia falar que eu quero o corpo do orçamento.
Pronto, já está aqui justamente o que eu já tinha feito antes. Tá? Outro ponto aqui. Quando eu falei que eu tinha um parâmetro do tipo HTML, aqui desse lado, tá? Esse parâmetro aqui, descrição do orçamento, aqui no corpo do relatório, você pode ver que ele está aqui, ó, P descrição orçamento. Esse é o parâmetro que eu estou utilizando aqui dentro. Tá? Configuro minha tabelinha de que eu quero, daí eu tenho duas informações. Ou a subquery 51 e subquery 52. Se eu ver o que é essas duas, tá? Aqui eu tenho uma lista de itens que eu retorno desse meu orçamento, tá? Já configurada, e depois eu tenho um resumo desses itens. Tá? Ou seja, eu faço já um select para me trazer um resumo. Tá? Depois eu tenho outro aqui, que é um de parâmetros que eu vou explicar em seguida para vocês. Então, feito isso, eu vou fazer o quê? Eu vou gerar o meu relatório. Né? Aqui, ó, o relatório está feito. Aquelas informações... Só uma coisa, deixa eu ver aqui, eu não sei se está mostrando. Se está mostrando para vocês a impressão. Quando eu jogo para imprimir, que eu mudo a tela, eu acho que deve estar mostrando. Né? Se alguém puder me dar um feedback aí, WhatsApp, Skype ou e-mail, qualquer coisa, só para eu poder saber se vocês conseguem ver o que eu imprimo aqui. Quando ele gera o relatório, que eu estou mostrando, mas... Ah, perfeito. Eu acabei de ver aqui. Eu estou acompanhando pelo YouTube também, dá para ver. Então, perfeito. Tá? Bom, prosseguindo então. Esse relatório, como que ele foi feito? Você vê que é um relatório um pouco mais elaborado, né? Então, como que ele é feito? Vamos voltar aqui, ó. Cabeçalho, eu tenho um cabeçalho que eu já deixei pré-definido. Da mesma forma, um logo que eu venho aqui com parâmetro, informo um parâmetro do logo. Né? Crio aqui uma tabela. Por essa tabela é justamente essas informações que tem aqui. Depois disso, eu tenho aqui algumas informações. Cliente, endereço, solicitante, fone, data de emissão, validade. E aí, outro ponto interessante é que eu tenho o quê? Um cifrão, PQ, underline, cliente 53, underline 53. O que significa isso? Entrando em subquery, eu tinha mostrado para vocês que você pode falar que a query é um parâmetro ou tabela. Se eu falar que ela vai ser do tipo parâmetro, ou seja, eu faço um select aqui de todos os dados do meu cliente. Né? E daí eu não preciso configurar também. Abre a tela de configuração, mas eu não preciso fazer isso. Tá? O que acontece? Aqui eu tenho o retorno das informações. Vai vir aqui o cliente, o endereço e o telefone. Perfeito. O que eu posso fazer com isso? Então, se eu pegar aqui no cabeçalho, eu jogo essas informações. Então, eu falo, eu tenho uma tag também do próprio sistema, cifrão PQ underline, nome do campo e o ID da subconsulta que vai retornar esse parâmetro. Então, eu não preciso criar um monte de parâmetros na hora de chamar o relatório. Eu posso criar isso tudo aqui diretamente, apontando simplesmente qual o ID do cliente. Então, eu mando qual que é o ID do cliente e automaticamente ele vai me trazer os dados daquele cliente. Se a gente observar aqui na subquery, é justamente isso que eu faço. Eu falo aqui, ó, quando o ID for igual ao P underline ID cliente. Tá? Então, quando eu informo esse parâmetro para o sistema, se eu olhar aqui, eu tenho um que é 6. Né? Então, vamos pegar o Arthur como exemplo. Eu vou falar que agora o meu parâmetro é 13. Ele vai me trazer os dados do cliente 13, por exemplo. Vamos gerar aqui. Não, na verdade é outro. Né? Não era o Arthur, foi outro. Mas que seja. Ele muda os dados de acordo com o parâmetro que você informar. Tá? É isso. Vou voltar para eu coloquei a informação errada. Tá? Então, como que daí você usa? Pega esse resultado que volta da subquery e você coloca onde você quiser. Tá? Onde você quiser.
para você não ter que ficar mandando um monte de informação. Aqui eu tenho outro parâmetro, que é o pedido. E o bacana é o que? Você coloca o parâmetro, formata o texto, a fonte, do jeito que você quiser. Tá? Deixa da forma que você quiser. E aí você vai conseguir ter a mesma visualização de estilo da fonte, do texto que você colocou aqui no relatório. Tá? Então, é isso. Aqui na descrição do orçamento, como eu informei para vocês, eu tenho um HTML. Né? Então aqui eu coloco simplesmente o que no corpo do relatório? Um parâmetro. Esse parâmetro pode vir diretamente quando você vai chamar o relatório, ou ele vai assumir o que está aqui. Tá? E aqui ele tem um HTML onde ele forma com todas essas informações e já coloca aqui, uma lista ordenada, inclusive. Tá? Depois eu tenho o quê? Eu tenho itens do orçamento, e aqui eu gero uma outra tabelinha, né, com as informações que eu vou colocar. Então, gero essa tabela, né, e daí eu informo qual que é a subquery 51, que está me tornando a lista dos itens que compõem esse orçamento. Coloco mais uma tabela só para criar um espaço, como vocês podem ver aqui embaixo, e eu informo o quê? Agora eu quero a subquery 52. Essa subquery 52 me retorna um resumo dos itens e do valor total que deu esses itens do meu orçamento. Então ele já me dá aqui essas informações, faz o cálculo de acordo com o meu select e eu já coloco aqui. Tá? O que eu fiz para isso ficar dessa forma? Simplesmente, se eu pegar aqui a subquery 51, aliás 52, eu tenho um primeiro informação que eu trago só um traço, e eu coloco que é do tipo texto 60%, ou seja, ele pega uma informação aqui e ele joga 60%. Tá? Então ele já ocupa, desde a descrição, o item mais a descrição. Tá? 60%. Depois eu coloco o total em 10%, a soma do total mais em 10%, a soma da quantidade em 10% e a soma da quantidade vezes o valor unitário com 20%. Então, se eu olhar aqui, ó, eu tenho a quantidade total com 10, quantidade com 10, e esse daqui com 20, porém alinhado à direita. Então, quando eu faço isso, ó, alinhado à direita, ele vai dar exatamente esse efeito. Se eu colocar borda aqui, vocês vão conseguir ver exatamente o que eu estou fazendo. Então, deixa eu fechar aqui, sair e gerar novamente o relatório. Olha aqui embaixo agora, vocês conseguem ver isso. Eu deixei sem borda, para mim não era interessante ter a borda, mas poderia também fazer o quê? Eu não quero a borda na primeira coluna, eu coloquei só para vocês verem, mas eu poderia deixar sem borda a primeira coluna, deixar ela sem nada. Tá? Vamos sair, vou fechar aqui, gerar de novo, e ele vai me dar esse efeito. Vou deixar sem borda, né? Deixa eu ver aqui o que eu fiz. Gerar. Ah, tá. Ele estava sem borda mesmo, porque eu tenho uma linha aqui embaixo, então eu pensei que estava. Como esse daqui ficou com borda, eu pensei que tinha dado algum erro, mas não é. Porque aqui, ó, no corpo, né, depois que eu incluo essa informação, tá, eu tenho. Sempre que o sistema gera a tabela, ele gera essa tabela e ele coloca a borda no final. Tá? Então, isso é automático do sistema. Sempre que ele cria, ele gera uma borda no final da subquery, tá? Do resultado. Então, ele sempre coloca uma linha abaixo. Tá? Então, é do sistema mesmo que ele vai sempre fazer isso. Aí vocês podem ver que aqui eu tenho o item, né? Vem automático, porque eu informo que essa subquery tem um sequencial, ela recebe o sequencial. Tá? Então, através disso, ele me gera aqui esse item. Se eu vou lá e falo que ela não é sequencial, eu vou salvar
Só que aí vai dar uma distorçãozinha no meu relatório, porque ele está configurado para que exista, né? Então vamos lá. Distorceu aqui porque eu formatei todos os campos para poder trabalhar com o item que eu tenho no cabeçalho. Ó. Então, no cabeçalho aqui, eu coloquei que eu tenho o item. Mas na subquery, eu falei que eu não vou trazer o número do item. Então, ele ficou dessa forma. Eu poderia ajustar, retirar as informações e arrumar. Para resolver isso, simples. Marca que ele vai ter um número sequencial na frente. Opa, salva. Tá? E gera. Resolvido. A mesma questão da borda, que eu não vou entrar aqui de novo, vocês podem formatar. Né? Aqui eu deixei de qualquer forma, mas vocês viram que vocês podem mudar a borda, mudar a fonte, né, e fazer tudo da forma que vocês quiserem. Aqui eu fiz uma diferença de borda só para vocês poderem ver isso. Tá? Bom, então esse é um outro relatório, um pouco mais de informações. Vamos entrar agora em um relatório que tem uma informação a mais. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho um relatório, mais uma vez, se conectando em uma base de dados diferente da padrão. Parâmetros. O que eu tenho aqui inicialmente? Eu tenho um parâmetro query. O que eu faço? Numa consulta enorme que eu fiz aqui, só para demonstrar para vocês. Onde que eu vou usar um parâmetro de query? No relatório. Eu posso, na minha subquery, ter uma query que vem de fora. Tá? Então, olha aqui. Eu posso visualizar o que isso vai me retornar. Tá? Olha aqui o que ele me trouxe. Todas essas informações. E eu não precisei colocar aqui, montar aqui minha subquery. Eu coloquei aqui nos parâmetros, perfeito, mas eu poderia ter mandado essa subquery dinamicamente. Né? De acordo com o cliente, de acordo com o critério que você tiver, essa query pode ser dinâmica. Então você pode mandar a query via parâmetro e no subquery aqui, você vai chamar exatamente como um parâmetro. Tá? Essa subquery. Você vai chamar ela como um parâmetro. Tá? E aí pronto. Aqui, a partir disso, fica perfeito. Você consegue ter isso dinamicamente. Tá? Então, vou entrar em mais alguns pontos desse relatório. Tem aqui só um parâmetro de query. Eu tenho aqui o cabeçalho. Resumo de custos da manutenção. Eu trabalho com um sistema para controle e gerenciamento de manutenção. E esse sistema, para controle e gerenciamento de manutenção, eu montei aqui algumas informações para vocês poderem entender. Tá? Como o que dá para ser feito com um editor de relatórios. Deixa eu só ver que está tudo ok. Perfeito. Vamos lá. Então aqui nessa parte do editor, eu tenho aqui um body. Eu coloquei o quê? Eu coloquei uma imagem. Essa imagem não recebe parâmetro, vem direto, né, que eu coloquei aqui. Poderia ser um parâmetro, mas é um gráfico que eu gerei. Eu vou mostrar para vocês também como foi feito. Não foi feito no editor, foi feito fora. Tá? Mas eu monto um resumo. E eu tenho uma subconsulta aqui que me retorna algumas informações referentes a esses dados. Aí um ponto interessante aqui é o quê? Eu teria que ter aqui várias informações, tanto que eu tenho PRI1, PRI2, PRI3 e assim por diante, de acordo com 13 meses que eu quero as informações seguindo o meu gráfico. Tá? E o que eu faço para poder mandar essas informações? Se eu executar por aqui, ele não vai me trazer, ele vai mostrar exatamente da forma que está no relatório. Então, olha aqui. Esse é o relatório. Esse é o relatório que a gente tem aqui no editor. O gráfico, né, com uma tabela, e aqui o resultado que eu trago. Né? Ou seja, eu tenho R$900 em junho de 2015 e aqui eu tenho R$900,10 no primeiro mês. Né? Então eu preciso informar o nome desse mês, porque esse relatório aqui é dinâmico, ele vai pulando, né? Em julho ele vai começar de julho a julho e assim por diante. Tá? E aqui eu tenho os tipos de manutenção. Os tipos de manutenção e o resumo por tipo, o detalhe
de cada mês aqui por tipo de manutenção. Tá? Então, como que eu faço isso? Vamos lá. Vou entrar aqui na subquery só para vocês poderem ver. Eu acho que eu tinha entrado, né? Como que funciona. Tem aqui toda a formatação dos campos, a cor, a borda, né? E assim por diante. Está tudo feito aqui. E daí, quando eu vou chamar esse relatório, eu tenho que fazer uma coisa do lado do... aqui desse lado, na hora que eu vai chamar tá? O relatório. Então vamos lá. No corpo, você tem esse array, você vai informar quais são os valores desse array na hora de chamar o relatório. Tá? Passando um parâmetro chamado parray, que é um valor padrão do sistema, tá? Que é justamente esse daqui. Deixa eu ver se vocês estão compartilhando na mesma tela. Tá? Então aqui eu monto um array falando o nome de cada array e passando o valor de cada um. Isso daqui você pode montar dinamicamente, né? Eu fiz assim só para ilustrar mesmo, para ficar difícil de entender. Então eu montei, eu coloquei aqui, ó, o parâmetro array vai receber junho de 2015 e assim por diante até junho de 2016. Se a gente olhar aqui no relatório, a gente tem até o parâmetro 13, parray 13. E aqui eu tenho parray 13 recebe junho de 2016. Tá? Então, só para ilustrar aqui para vocês, vou entrar em outro ponto, que é como que você vai chamar o relatório de fora do script, de fora. Você pode chamar de script case, pode chamar de qualquer sistema. Lembrando que o relatório não depende do script case. Você pode ter qualquer sistema, o seu relatório só precisa do quê? De uma base de dados. Você precisa ter uma conexão. Pode ser um sistema em Delphi, em Java e o que for. O que importa para o sistema é a conexão com o banco de dados. Tá? A partir daí que ele vai funcionar. Então, vindo aqui. O sistema funciona da seguinte forma. Você monta um array com os parâmetros para execução do sistema, do relatório. Tá? Então, aqui, eu informo qual que é o ID, né, montando um array com... Primeira coisa, qual que é o ID do relatório? Eu quero executar o relatório de ID 75. Tá? Qual que é o serial? É o serial que você recebe aí de acordo com o sistema. Qual que é o serial? O meu serial é esse daqui. Qual que é o parâmetro de conexão? Eu uso esse. Se você tiver com outra conexão, você criou outra conexão lá, na parte de produção, você vai marcar aqui o nome da conexão que você quer que ele seja executado. Por quê? Aqui eu posso mexer, eu faço na mão, eu vou testando. Mas na hora de chamar esses relatórios, ele é mais flexível. Então eu vou informando como que eu quero que isso aconteça. Tá? Aí eu tenho, vai executar dentro dessa conexão, porém com as configurações da pconf.com de ID1. Quem que é esse cara? É esse daqui, ó, confcom ID1. Então ele vai sobrescrever os dados dessa conexão com os dados dessa. Tá? Eu passei aqui um psoftware, mas não estou sendo usado nesse relatório. plike também não está sendo usado. PID cliente eu estou usando, que é o cliente 6. E o parray, que é quem? É o array com os nomes que eu quero. Então, eu pego esse parray aqui e informo, né, é uma palavra reservada também do sistema, e informo quais são, informo um array. Aqui eu poderia ter array de vários outros lugares. Né? Então, eu poderia ter aqui informações em qualquer outro lugar aqui recebendo o valor desse array. Esse array aqui não é específico. Você pode colocar o que você quiser aqui dentro desse array. Tá? Do lado do outro lado ele vai assumir os valores. Então aqui, feito isso, passei aqui o parâmetro, faço o quê? Pego esse array que eu gerei, jogo em base 64 serializada. Tá? E coloco aqui, você pode ter da forma que você quiser, mas eu que você coloquei separado, o link. Então ele vai conectar no meu servidor, no caso vai ser no seu servidor, na pasta do que você colocar, eu deixei ele solto, na pasta query to PDF, e ele vai executar o relatório query to pdfh, query to pdfh.php. Tá? Então, exatamente isso. Aí eu faço o quê? Eu faço um scredir no meu relatório, passando o array de parâmetros.
Quando eu executo isso, isso daqui eu coloquei numa blank, não precisa estar numa blank, ele não depende dessa blank. Poderia ter posto num botão, numa função, no método, em qualquer lugar. Tá? Então eu vou executar isso daqui, vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai lá, passa as informações e executa o relatório. A diferença é o quê? Ele já assumiu aqui os valores que a gente passou pelo array de parâmetros. Né? Então, se eu gerar por aqui, aqui ele não assume. Tá? Esse array de parâmetros tem que ser de fora, ele não pega dentro, tem que ser fora. Tá? Ele está dessa forma, quando eu executo ele, né, eu vou ter esse resultado. Tá? Então, basicamente isso. Outro ponto aqui é o que eu tinha citado para vocês, se eu colocar aqui que é em teste, salvar. E eu executar esse relatório, ele vai me trazer a régua de apoio, junto com o relatório. Assim eu consigo ver quais são os limites e dimensões da minha página. Tá? Então, se isso daqui você colocar em prod, ele não traz a régua de apoio, vou só atualizar aqui o relatório, não traz a régua de apoio, e se você colocar em teste, ele traz a régua de apoio. Tá? Aí eu vou falar para vocês assim, esse gráfico, como foi feito? Então, eu vou falar, eu uso o gráfico desse tipo no meu sistema, uso uma biblioteca, estou tentando melhorar algumas coisas para poder me atender melhor, mas é um gráfico simples que eu uso da biblioteca JPGraph, tá? Integrado aqui com SC, de forma bem simples. Aqui eu faço toda a configuração do gráfico, crio o gráfico, configuro e salvo ele como imagem no diretório que eu quiser. Tá? Dessa forma, o que acontece? Eu poderia aqui criar, eu não fiz isso, não automatizei dentro do editor aqui, porque eu queria mostrar isso no cru, como que é. E posteriormente você pode fazer da forma que você quiser. Vai depender, porque o editor não trabalha com isso. Isso daqui é uma coisa que eu faço fora e integro como editor. Né? Então, tem mais um passo aí. Então, aqui o que eu faço? Gero tudo. Antes de salvar a imagem, eu verifico se ela existe e deleto caso ela exista. Né? E daí eu pego e passo aqui o caminho e o nome que eu quero que esse gráfico tenha. Tá? E eu salvo ele no diretório. Então, aqui, por exemplo, vamos pegar aqui na pasta do query to PDF. Vou pegar aqui o lib gráficos, que eu tenho dois. Vou deletar esses dois aqui. Ah, tá, desculpa. Eu acho que eu estou compartilhando a tela, mas vocês não estão vendo. Então não vai resolver mostrar essa parte para vocês lá no caminho. Mas assim, ele vai sobrescrevendo a imagem, se eu deleto a imagem e coloco outra de acordo com as configurações. Então, por exemplo, se eu quiser apresentar na tela, eu simplesmente eu vou fazer isso daqui, digamos que eu queira apresentar na tela. Tá? Então eu não passo nenhum caminho e vou executar. Ele vai pedir o ano real, 2016, mês inicial, eu quero mês 6. Né? Ah, tá, eu coloquei um eco aqui porque eu estava usando a query. Tá. Deixa eu só tirar aqui, eu copiei esse resultado para colocar no modelo que eu estava apresentando para vocês. Ano, vai ser 2016, e o mês inicial 6, ou seja, ele vai pegar do 6 de 2016 até 6 de 2015. Tem alguma coisa que eu fiz aqui de errado. Bom, provavelmente eu fiz alguma coisa de errado porque esse gráfico não fica assim normalmente, não fica normal. Sem dúvida que eu vou cuidar, eu não vou parar para resolver isso agora. Bom, senhores, voltando aqui, só para enfatizar mais um ponto, como que você vai chamar o relatório? Simples. Você vai ter
alguns parâmetros, vai montar uma rede de parâmetros com que você tem os padrões, que é o ID do relatório, o serial, as conexões, e algum outro parâmetro que você vai precisar, tá? Inclusive o array, o parâmetro array, tá? Feito isso, jogo para a base 64, serializada, passo para uma variável, pode passar diretamente ou não, o caminho do meu servidor, mas o caminho do relatório, tá? Com o array de parâmetros. Ele vai executar, montar todo o relatório de acordo com o seu array de parâmetros. Tá? Bom, dá outro exemplo aqui. Dá outro exemplo aqui, acessar o site do sistema. Dá outro exemplo aqui para vocês, chamando outro relatório, por exemplo. Então, vamos pegar aqui, ó. Eu tenho um relatório. Vou pegar esse aqui, relatório de clientes, que é ID20. Tá? Então, vou executar esse relatório. Vou pegar aqui. Qual que é o ID do relatório? O ID do relatório é o 20. Tá? Aqui, eu não vou passar nada. Não vou passar, porque eu não tenho subconexão. Tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui melhor. Então, eu não tenho subconexão, eu vou deixar vazio. Tá? E aí eu vou simplesmente fazer o quê? Executar. Então, agora eu quero executar outro relatório. Está faltando alguma informação. É o 20. Deixa eu ver se tem mais algum parâmetro que eu preciso passar. Então está faltando algum parâmetro para eu poder executar nesse relatório. Deixa eu ver se aqui está ok. Tem alguma coisa que eu devo estar deixando de enviar. Eu like ou envio. Bom, eu não vou ficar procurando isso agora para não tomar o tempo de vocês, tá? Mas é algum parâmetro que está faltando ser enviado. Deixa eu tentar outro relatório. Vou pegar esse 67. Ele vai ser executado na conexão. Tá. Então, esse outro aqui, ele conseguiu executar. Deve estar faltando algum parâmetro do relatório 20. E eu não vou ficar pesquisando para ver qual que é, tá? Mas basicamente é isso. Você vai lá, muda e pronto. Eu vou falar, quero executar o 65 agora. Eu vou pegar aqui 65. Opa, executar. Aqui o relatório 65. Tá? Bom, basicamente, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Como funciona, como vai ser usado. É simples para você criar isso, né? Como você vai basicamente criar dentro de um editorzinho HTML, fica bem mais fácil para você criar tudo isso, né? E além dessa flexibilidade, você poder passar a query que vai ser executada de um parâmetro. Então, muitas vezes a gente tem esse tipo de necessidade, tá? Então, basicamente é isso. Espero aí que eu tenha conseguido
explicar para vocês como que funciona. E caso vocês tenham alguma dúvida, queiram alguma informação, vocês podem enviar por e-mail, que quanto antes eu vou estar respondendo para vocês. Agradeço aí quem pôde participar, também as pessoas que muitas estão trabalhando e não podem participar, a gente entende isso, né? Mas o vídeo está gravado, está no YouTube aí, eu passei o link para todo mundo do vídeo do YouTube, então vocês podem ver o vídeo aí na hora que vocês quiserem. Tendo dúvidas, a gente vai estar à disposição aí para poder esclarecer na medida do possível. Tá joia? Então, eu vou finalizando por aqui, desejando a todos aí um bom final de semana, mandando um abraço. Até mais.